Capítulo 16. Sombras de um passado. Ainda me lembro do dia em que chegou até mim, alegando ter se apaixonado por outro. Eu imaginaria qualquer um, menos Enésio Mondevier. Já se passava um dia inteiro, desde o episódio inexplicável entre os dois novos transeuntes da floresta. Desde então, não sustentaram um único diálogo decente. Ele bem que tentava iniciar algumas conversas, mas Caroline respondia com brevidade e o silêncio logo voltava a reinar. A cada vez que se olhavam nos olhos, ela virava o rosto rapidamente enrubescida. Mal imaginava que estava sendo observada de muito perto. Peço perdão se o estou interrompendo, senhor. Diga logo o que quer. Encontrou algum maldito? Não, mas há outra coisa. Então, não sei o que poderia ser tão importante, falou o barão a Ernesto, que segurava o chapéu contra o peito cabisbaixo. Enésio já se retirava quando, com a voz melodiosa, o capanga anunciou: Nem notícias da sua filha? A atenção do suzerano voltou-se imediatamente para aquele homem. Desculpe o incômodo, Lorde, só pensei que lhe seria de interesse. Apenas ameaçou vestir o chapéu para, como esperava, ouvir o barão chamá-lo de volta. Viu minha filha? Soube dela? Tenho notícias. Pois o que está esperando? Diga-me logo. Bradou impaciente. Senhor, suspirou muitíssimo satisfeito com a reação do outro. Sabe da minha bravura, bem sabe também que posso buscar sua filha onde quer que ela esteja, lutar contra um mais cruel sequestrador e trazê-la de volta sã e salva. Contudo, meneou a cabeça demonstrando tristeza. Antes que o barão perguntasse, continuou: Minha fama de bravo corre horizontes. E um suzerano muito poderoso me ofereceu uma boa porção das suas terras em troca dos meus serviços. Estive pensando em aceitar. Dizia exatamente como Juarez lhe orientara a fazer. Mas é claro que não, argumentou. Não pode simplesmente sair, temos um acordo. Sou um homem livre, não me tornei seu vassalo. Caço e vigio em troca de comida. E se bem me lembro, o acordo me dá a obrigação de perseguir malditos e não damas em perigo. Enésio silenciou-se. Era o primeiro sinal da vitória de Ernesto. É claro que podemos renovar este acordo, mas perseguir sua menina e batalhar contra os envolvidos em seu sumiço será custoso. Aquilo não era parte do blefe. Os capangas realmente acreditavam que o cavaleiro a havia sequestrado. Sua crença era reforçada pela maneira distante, como vinham se tratando, desde que se puseram a observá-los, sem saberem que se devia à constrangedora tentativa do beijo. Pago quanto desejar. E aos meus homens? Seus homens? O barão ponderou, prevendo o tamanho dos seus custos. Não preciso que me responda já, Lorde. Pense enquanto retorno ao meu serviço. Em breve eu retorno com a proposta final, minha e dos meus companheiros, e o senhor decide se a aceitará. Pediu licença, retirando-se com o gosto da vitória ainda fresco. Seria fácil, muito fácil. Na manhã seguinte, Bernardo ainda dormia quando Caroline despertou. Estava com muita sede e não sabia onde podia encontrar um riacho para beber água. Lembrou-se do canil do companheiro, do cantil do companheiro. Ele não perceberá, pensou, aproximando-se devagar. Inclinou o recipiente para encher seu copo, mas constatou que estava vazio.
Se quiser, posso ir buscar água, milady. Ela saltou, derrubando o copo no chão. Tentou se recompor rápido a fim de ele não notar seu desconcerto. Não precisa, eu mesma vou. Sabe onde fica o rio? Balançou afirmativamente a cabeça, infiltrando-se na mata, antes que se visse obrigado a olhar para ele. Bernardo apertou os olhos, terminando de acordar e lamentando que a situação entre eles estivesse daquela forma. Talvez até preferisse a Caroline ranzinza àquela Caroline estranha. Escapando de alguns cipós, desviando de raízes e esquivando-se entre as pedras, Caroline seguiu um som de queda d'água até encontrar de onde ele vinha. O lugar era tão lindo que ela suspirou de emoção. Jamais em todos os seus anos de confinação disfarçada de vida, vira algo tão belo. Era um riacho simples, com pouco mais de 1 metro de profundidade, que corria entre as pedras e formava pequenas cachoeiras ao longo do seu leito. Caroline tinha a graça que poucos possuem, a de enxergar a beleza nas coisas simples, que afinal é a maior das belezas. Aquele pequeno oásis que ela encontrou transformou-se instantaneamente na imagem mais linda que já vira até então. Desceu a pequena ladeira até atingir as primeiras pedras, com um primeiro fio de água corrente. Sentou-se sobre uma delas, de base mais plana, e deixou os pés mergulhados na água fresca. Sentir a correnteza em sua pele a fez rir, e ela balançou as pernas, espirrando água para cima. Era como se todos os seus problemas tivessem sido atirados ali e se quebrassem a cada pequena queda espumante de água que ela admirava com deslumbramento. Avançou no rio, equilibrou-se sobre outras pedras e atingiu a parte mais funda do riacho, aonde a água chegava próxima à sua cintura. Aquilo era tão melhor que a sua tina de banho. Não pôde resistir. Dobrou as pernas e deitou-se, deixando que a água lhe banhasse todo o corpo. Deixou-se levar com tranquilidade, olhando para as árvores acima dela, os pássaros entre os galhos, os filamentos verdejantes que desciam até o chão, toda a maravilha da qual fora privada a vida toda. Este só pode ser o céu do qual o padre Reynald falava tanto, riu. Estou no paraíso. Passou um longo tempo ali, deleitando-se, naquela sensação inédita. Enfim, levantou-se sentindo os pedregulhos submersos, fazerem cócegas em seus pés, e encheu o cantil. Apertou os cabelos com as mãos, tirando o excesso de água e voltou a escalar cuidadosamente as pedras maiores para voltar à terra seca. Milady! Era Bernardo. Ela olhou para cima, além da grande subida que tinha pela frente. O que faz aqui? Desconcentrou-se com a chegada súbita do rapaz e se desequilibrou. Sentiu os pés escorregarem no limbo e seu tornozelo esquerdo se prendeu num vão entre duas pedras pontudas que fincaram em sua carne. Ela gritou de dor. Bernardo deslizou ladeira abaixo. Saltou pedra após pedra até chegar onde ela estava e a sustentou por debaixo dos braços, erguendo-a cuidadosamente. Assustou-se com a quantidade de sangue que corria sobre o pé da menina. Preparou-se para carregá-la, mas ela desviou, gemendo de dor. Não, eu consigo, foi só uma queda. Contudo, assim que firmou a perna ferida, não conseguiu conter um grito. Deixe de cerimônias, precisamos cuidar logo deste seu ferimento.
Ela não se preocupou mais em detê-lo e o deixou carregá-la. A dor aguda que sentia não a permitia pensar em mais nada. Com alguma dificuldade, Bernardo atravessou as pedras escorregadias e voltou até a clareira onde estavam instalados, com as unhas de Caroline fincadas em seus ombros. Ele lamentou estar sem camisa naquele momento, mas deixou que ela desabafasse sua dor, mesmo que custasse a sua. Assim que chegaram, Bernardo pousou a garota no chão com cuidado e pegou uma das poucas camisas que possuía. Rasgou uma tira grossa e amarrou-a firmemente sobre o ferimento. Com o restante de pano limpou o sangue que ainda escorria. O ardor parecia ter dado uma trégua. Um tanto mais calma, Caroline observou agir, notando marcas vermelhas próximas ao pescoço dele. — Você se machucou? Ergueu os olhos para ela sem entender. Caroline demorou a responder. Era a primeira vez que se encaravam, depois do beijo que quase acontecera. Apontou para os ombros dele com cautela. — Estas marcas, aqui. Ele passou a mão sobre os furos e arranhões avermelhados e riu. — Você estava sentindo muita dor, é natural. É por isso que quando alguém está com uma dor muito forte, lhe dão algo para morder. Está dizendo que fui eu quem... As palavras morreram em sua garganta. Ela quis desaparecer de tanta vergonha. — Bernardo, desculpe-me, eu não queria. Sem problemas. Ela levou uma das mãos à testa, olhando para baixo. Sua camisa. Olhou para a tira encharcada de sangue em volta do seu tornozelo. Depois para suas mãos vazias. E eu derrubei seu cantil no riacho. Olhou para ele com sincero remorso. Só lhe dei prejuízo. Nada que não possa ser substituído ou recuperado, sorriu. No pequeno instante em que olhou para ela. Não se preocupe com isso. Pousou no chão o pano branco, agora ensanguentado, e suspirou com preocupação. Não pode prosseguir neste estado, milady. É claro que não estou falando em voltarmos, mas você precisa se recuperar antes de... Recuperar? Não, precisamos ir em frente. Irá contaminar o ferimento se não tomarmos cuidado. Ela soltou um breve riso de ironia. Então vamos encontrar uma família que possa me acolher até que cicatrize. Bernardo não compartilhou seu riso. Eu estava brincando. Eu sei, milady, isso seria o ideal, mas, já que não é possível... Olhou para ela distraído. Seus olhos acusavam estar imaginando qualquer coisa perigosa ou desaprovadora, e ela percebeu de imediato. Bernardo, o que está pensando em fazer? Ele se sentou no chão descansando os joelhos. Existe um meio de esperarmos que se cure em segurança. Também podemos cuidar adequadamente desse seu ferimento, mas... Ele respirou fundo, olhando para ela com uma ponta de mistério. Terá de confiar em mim. Caroline sentiu uma pontada de medo. Pela maneira como falava, Bernardo mais fazia parecer um novo problema que uma solução. Porém, tudo o que ela possuía era uma trouxa e uma perna machucada. Está bem, concordou com um breve sorriso aventureiro. Bernardo pareceu aliviado com a disposição dela. Não quis dizer o que pensava em fazer, nem para onde pretendia guiá-los. Apenas montou a garota sobre Apolo e seguiu lentamente por uma trilha mais para o interior da floresta. Enquanto isso, Ernesto voltava a bater à porta do barão. Juarez estava com ele. — O senhor não está, informou Dinamene. — Pois diga a ele que Ernesto o Bravo esteve aqui e que não gostou de ter perdido a viagem.
Deu as costas à criada sem dizer mais nada. Dinamene observou os homens montarem em cavalos de pelagem marrom escura e desaparecerem ao longe. Ernesto, o bravo, murmurou. Acho que não gosto deste homem. Algum tempo depois, os dois capangas chegaram ao esconderijo na floresta, próximos ao local onde Carolina e Bernardo descansaram na última noite. Gilbert ficara sob a missão de investigar os passos da garota e segui-la, se fosse necessário, deixando rastros aos outros dois. Mas tudo o que encontraram foi o companheiro profundamente adormecido. — Onde está a garota? Bradou Ernesto assim que o avistou. Gilbert saltou. Seu coração disparou ao ver de volta os dois companheiros. Ainda soavam em seus ouvidos as ordens detalhadas de Juarez antes de deixarem o local. Notificando que Caroline não estava mais ali e que ele não fazia ideia para onde ela poderia ter ido, sentiu o estômago revirar. Ernesto se aproximou do pequeno homem que tentava demonstrar o máximo de eficiência. Mestre, me perdoe, Idiota! O homenzarrão o arremessou contra uma pedra com o movimento largo de um único braço. Gilbert teve certeza de que morreria naquela tarde. Estou exausto de você, Gilbert. Se não nos pode ajudar, também não vai atrapalhar. Ernesto arrancou o facão da cintura, os olhos vermelhos mirando o outro, que tremia de medo. Sabia que não era capaz de fugir. Espere, Ernesto, interveio Juarez. É arriscado. Arriscado é manter vivo este homem. Vai acabar nos entregando com a sua incapacidade. Ernesto segurava o pequenino, suspenso no ar, e o facão a postos em sua garganta. Demorava-se como um gato a divertir-se com a presa antes de devorá-la. Mas Juarez insistiu em sua constante tranquilidade. Se ele morrer, atrairá aves carniceiras. Do castelo poderão ver os urubus e virão notificar se não é a menina. Nós dois seremos os primeiros suspeitos do assassinato de Gilbert. Ernesto afrouxou a mão à medida que seguiu o raciocínio do parceiro. Gil suava muito, incapaz de argumentar em favor da própria vida. Sentiu um alívio forte quando foi lançado de volta ao chão. Suma daqui, ordenou-lhe o matador. Direi ao barão que partiu para novas terras. Portanto, se eu souber que voltou a pisar no território do velho, acabo com a sua vida. Vá e morra bem longe daqui. Gil se levantou com dificuldade, com os olhos arregalados de pavor. Tentou buscar apoio em Juarez, que olhava para ele com desprezo. Um problema a menos. Antes que mudassem de ideia, ele se atirou para dentro da floresta, tropeçando nas próprias pernas. Quando não podiam mais ouvir seus ruídos, os outros dois voltaram a conversar, como se nada tivesse acontecido. A garota é alvo fácil, disse Ernesto. Só precisamos garantir que teremos nossa devida recompensa. Aí a menina só precisa nos obedecer e ser muito boazinha. Se contar ao papai tudo o que lhe aconteceu no caminho de volta, saberá que morrerá. Riu, sádico. Será divertido. E depois nós mesmos a sequestramos. Pedimos uma nova recompensa e assim por diante. Em pouco tempo estaremos jantando na mesa do velho. Riram uma risada fria e partiram atrás de rastros que os levassem à menina. Apolo parecia saber da fragilidade de Caroline. Tinha o passo leve e lento sob os comandos do domador. Tudo, aliás, estava muito tranquilo. Apenas alguns pios de aves
e o ranger de folhas e galhos ao vento brando cortavam o silêncio. Aquele ambiente tomou conta dos dois vigiantes, que sentiam a aflição e a ansiedade arrancadas dos seus corações. Não pensavam mais no batalhão que devia estar atrás dela, nem no que fariam depois de atravessarem a saída secreta da floresta. Naquele raro momento, seus corações se permitiam gozar da paz que residia ali entre eles, o verde e os seus pensamentos mais íntimos. Por vezes, ele verificava se estava tudo em ordem com ela e os olhares se encontravam. A gratidão começou a ter alguma relevância dentro de Caroline, que parou de desviar o olhar sempre que o via. Em vez disso, sorria brandamente. Era uma maneira de demonstrar algo que acabou revelando quando ele a descia com cuidado do cavalo e a pousava sobre um tronco sentada. Estou feliz por você estar aqui comigo. Pego de surpresa, ele não respondeu. Apenas abriu um sorriso grato, terminando de apoiá-la no solo. Não sei onde ou como eu estaria agora se não fosse por você. Tanta coisa ruim poderia ter acontecido. Quando aquele homem apareceu, se você não tivesse... Ele a fez calar-se, pousando o dedo sobre sua boca. Eu estou aqui, milady, isso é um fato. E acredito que haja uma razão para tudo o que nos acontece. Ele pegou algumas frutas colhidas no caminho e as descascou com um facão, dando o assunto por encerrado. Caroline, no entanto, persistiu. Que tipo de razão você acredita existir para estarmos aqui agora? Ela se deteve antes que acabasse dizendo sozinhos. Bernardo pensou um pouco antes de responder. Estou aqui para protegê-la e guiá-la. É para isso que vim, aliás. Passou a mão pelos cabelos visivelmente constrangido. Aquele dia, depois que o estranho foi embora, eu não sei o que deu em mim, foi o momento. Eu jamais teria feito aquilo, você sabe. Ah, sim. Ela se lembrou da tentativa do beijo e da maneira como ela fugira. Sentiu um nó no estômago e se esforçou para não gaguejar. Eu sei, é claro. Não, não sabe. Ficou estranha comigo depois disso. Eu? Não, é claro que não. Olhou para baixo, disfarçando. Ele soltou um riso leve, pegando outra fruta. Um silêncio se instalou enquanto Caroline hesitava em sua mente, entre perguntar ou não. A frase vinha até a garganta e voltava vezes seguidas. Acabou que ela soltou metade. Você ia... Tossiu sem jeito. Bernardo franziu o senho. Ia o quê? Censurou-se por ter começado aquela pergunta. Mas a curiosidade gritava dentro de si. Respirou fundo sem conseguir completar a frase, então Bernardo fez por ela. Quer saber se sente vontade de beijá-la? Sim, exaltou constrangida. Olhe, esqueça. Foi só uma curiosidade tola, eu... Senti. Ela congelou. Não estava preparada para a resposta. Ao mesmo tempo em que aquilo lhe trouxe orgulho feminino do sucesso na arte da sedução, ficou completamente sem ação. Disse que senti, não que sinto, explicou sério. Foi um impulso tolo. Por sorte, você fugiu antes que eu agisse sem pensar. Uma nova discussão estava prestes a nascer. Prevendo isso, Bernardo se levantou e entregou uma fruta para a garota, abocanhando a outra. Falta pouco, milady. Se nos apressarmos, conseguiremos chegar antes do pôr do sol. Para onde estamos indo, afinal? Ele acabou com a pequena fruta em grandes mordidas antes de responder. Disse que confiava em mim. Sim, mas quero saber. Sem aviso, ele a carregou, fazendo-a soltar um gritinho e esticar as pontas dos pés. Bernardo conduziu-a até o cavalo rindo. Depois diz que não é uma dama. Não sou uma dama, defendeu-se, sou uma mulher.
Não, milady. Colocou-a sentada sobre Apolo. É uma menina. Uma mulher. Menininha. Mulher. Inclinou-se teimosa. Só uma mulher para fazer o que eu... Ah! Curvou-se tanto ao sabor da argumentação que acabou escorregando do animal. Bernardo conseguiu segurá-la, mas não antes que o pé machucado se apoiasse automaticamente no chão. Passado o primeiro golpe de dor, ela compartilhou sua reflexão revoltada com a voz apertada. Se há mesmo uma razão para tudo, que razão existe para eu ter machucado meu pé? Ele ergueu os ombros muito lógico. Estarmos aqui e não em algum outro lugar. Ela não pensou que ele fosse levar a sério e se surpreendeu com a resposta. Olhou para ele questionadora. E que outro lugar seria esse? Ele se calou mais uma vez, olhando entre as árvores. O lugar errado. Ela desfez o sorriso que denunciava o tom de brincadeira e o mirou com seriedade. Às vezes você me surpreende, sabia? Bernardo sorriu, dando um novo impulso para equilibrá-la sobre o cavalo. Costumo causar isso nas mulheres, piscou. Vamos embora. Recomendou brevemente, para ela se segurar, e retomaram o caminho que os guiava, até onde somente ele sabia. A atmosfera continuava tensa na mansão dos Mondevier. Apesar do orgulho ferido, a amizade de anos a fio falou mais alto, e Fernão foi prestar solidariedade à família. Philippe não o acompanhava, era doloroso demais para ele. Não contou a ninguém sobre a carta que Caroline deixara, e até compreendia seus motivos, mas não podia deixar de pensar que poderia estar casado com ela. No aconchego de uma casa, na qual realizaria tantos sonhos, menos o de vê-la feliz. Agora eram como folhas secas jogadas ao vento. Antonelli não conseguia mirar o marido nos olhos, não somente pela agressão sofrida, mas sobretudo por sua ociosidade em relação ao sumiço da própria filha. Enviei homens por toda a redondeza, explicava a Fernão, sentindo-se importante. Estão todos sob ordens rígidas de não descansarem enquanto não encontrarem minha filha. Faz muito bem, apoiou o Duque. Antonelli não conseguia mais sorrir, sem real motivo ou vontade. Permanecia séria e calada, fazendo o papel decorativo para o qual sempre servia, em momentos como aquele. E sua esposa, Antonelli, chamou Fernão com polidez. Parece tão introspectiva. Oh, minha esposa. Por debaixo da mesa, usando a ponta do seu pé, o barão cutucou a perna da mulher, retirando de onde quer que estivesse em seus pensamentos. Está sofrendo com a falta da filha, pobrezinha. É uma mulher tão frágil. Alguém tem que se preocupar, retrucou. Enésio arregalou os olhos inconformado. Os olhos dela inundaram. Ora, não sou uma mulher tão frágil, revoltou-se. Pois vá você, homem de fibra, desbravar onde quer que seja necessário para encontrar a minha Caroline, seu inútil. Retirou-se da mesa com passos compridos. O barão petrificou-se, inconformado. E Fernão sentiu um impulso bastante forte, detendo o amigo no momento em que ele se levantava para seguir a esposa. Se me permitir, sugeriu, deixe-me conversar com ela. Sabe que já ajudei muitos amigos em situações conflituosas. Fernão era um homem equilibrado. Muitos buscavam seus conselhos ante uma crise, ou na necessidade de se tomar uma decisão importante. Vá, autorizou irritado. Fernão pediu licença e seguiu o caminho por onde Antonelli fora, até avistá-la em um dos bancos do jardim. Incomodo? Anunciou-se com um sorriso cortês.
Ela pareceu ligeiramente contrária à sua companhia, mas não o impediu de se sentar ao seu lado. Fitava o horizonte com a fronte franzida pelo sol. Ele é um monstro, disse antes do Duque começar qualquer assunto. Se veio tentar me convencer do contrário, está perdendo o seu tempo. Não vim para isso, garantiu. Eu sei, Enésio tem um coração frio, embora convença muitos do contrário. Mas a escolha foi sua, não é mesmo? Ela regalou ligeiramente os olhos azuis. Se reclama hoje, concluiu, sabe que é uma consequência da sua decisão de ontem. A bela mulher baixou os olhos, respirando profundamente. Fernão, já faz tanto tempo. Mas você o escolheu, exaltou-se. Antonelli, as coisas poderiam ter sido tão diferentes. Ainda me lembro do dia em que chegou até mim, alegando ter se apaixonado por outro. Eu imaginaria qualquer um, menos Enésio Mondevier. Fernão, por favor. Nunca entendi por que preferiu aquele homem a mim, lamentou com uma mágoa equilibrada. Ele sempre foi tão frio. Enquanto eu estava lá, disposto a me doar por inteiro. Você é uma mulher que merece todo o cuidado e atenção. Palavras são simples de se jurar, Fernão, argumentou. Com Marguerite, que Deus a tenha, você não demonstrava ser essa fonte de carinhos. Eu não a amava. Pensei que poderia amá-la um dia, mas me enganei. De qualquer maneira, as coisas são como estão. Por favor, tanto tempo se passou. Tentava encerrar o assunto, mas o Duque resistia. Nunca me esquecerei de você, murmurou o sonhador, dos nossos agradáveis passeios pelos jardins, compridos nas terras do meu pai, aguardando pelo dia em que nos casaríamos e eu finalmente a teria para mim. No entanto, ela o mirou com um realismo definitivo no olhar. No entanto, Fernão, eu me apaixonei por outro homem. Ele suspirou, triste. Apaixonou-se por Enésio. Para sua sorte ou azar, seu pai resolveu casá-la com ele, e não comigo, como sempre disse que seria. Deve ter ficado muito contente, não é mesmo? Ela olhou para os lados da floresta com a respiração profunda. Levantou-se, deixando Fernão sozinho no banco, e lhe desejando uma boa tarde. Ele passou as mãos pela cabeça, remoendo aquela história de amor que morreu na esperança. Apenas, deixando-se ficar perdida no tempo, sina de pai e filho. Antonelli adentrou o castelo e se fechou em seu quarto. Caminhou de um lado ao outro do cômodo inquieta. Quando começava a anoitecer, ela finalmente se sentou à escrivaninha e pegou uma folha de papel. Meu amor, talvez seja desconcertante eu escrever agora, depois de ter jurado a você que nunca mais o faria. Hesitei muito antes de escrever esta carta, mas decidi por fazê-la. Esta tarde, o amor que sempre tentei manter adormecido despertou mais uma vez. Tentei resistir, porém foi inevitável. Ele ainda arde aqui dentro, embora eu insista em lhe dizer que não. Como era bom poder te amar sem restrições. Deixar aquele sentimento tomar conta de mim. Sonhar que ficaríamos juntos e seríamos felizes para sempre. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Respirou fundo e olhou para a porta fechada, antes de escrever sobre um assunto delicado e perigoso. Só depois que o terminou foi que finalizou a mensagem. Pensei muito em você hoje e nos outros dias todos, acredite.
Sinto saudade das friagens repentinas, lembranças da sempre sua e eterna apaixonada Antonelli. Guardou cuidadosamente a carta em um envelope e chamou Dinamene. Na floresta, Caroline acabara adormecendo sobre o cavalo usando a trouxa como travesseiro. O balanço do trote manso e a calmaria da floresta naquele entardecer não permitiram que seus olhos permanecessem abertos por muito tempo. Mal escureceu e ela foi acordada por Bernardo. Já chegamos? Ergueu-se ansiosa. Bernardo fez sinal para que se calasse. Tinha a voz baixa e isso preocupou a menina. O que há? Estamos quase chegando. Ela apurou os ouvidos. De onde vem esta música? Milady, por favor. Antes preciso explicar que tem uma luz logo ali, olhe. Havia fogueiras e cantoria um pouco além, em meio a um grande grupo de pessoas. Sim, tem luz, concordou Bernardo impaciente. É para lá que estamos indo, está bem? Mas o que há ali? Um povoado? Sim, de certa forma. Então estamos saindo da floresta, animou-se, já estamos perto da saída. Fale baixo, por favor. Ainda estamos na floresta. Mas que tipo de gente viveria no meio do mato? Enquanto Bernardo tentava formular uma explicação pouco chocante para ela, Caroline compreendia por si própria. Por trás das moitas eram observados por um homem. Bernardo, diga a verdade, tremia. Não estamos nos encontrando com... Ele suspirou sabendo que o choque seria inevitável. É uma comunidade cigana. Malditos! Foi em vão tentar acalmá-la. Ela se debatia sobre Apolo, que também começava a ficar inquieto. Não quero saber. Vamos embora agora e para bem longe deste. Fiquem parados. O homem que os espionava saltou para fora da moita, apontando-lhes uma lança.